Boa noite, a paz para todos. E como estamos, hoje é sábado, 25 de fevereiro. 25, né? O mês já está acabando, né? Ainda estamos tendo, né? Muitos sinais, muitos acontecimentos. E a ideia é continuar a leitura aqui do Apocalipse a partir do capítulo 18. Isto. Vamos lá. Então vamos seguir, capítulo 18 de Apocalipse. Depois de tudo isto, eu vi outro anjo descer dos céus com grande autoridade. E a terra ficou brilhante com o seu esplendor. Ele deu um poderoso brado. De novo, Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou um esconderijo de demônios, uma toca de espíritos imundos ou malignos, né? E de toda espécie de aves e feras impuras e detestáveis. Porque todas as nações beberam do vinho mortal da tremenda imoralidade dela. Os governantes da terra se prostituíram com ela, e negociantes do mundo todo se tornaram ricos com toda a sua vida luxuosa. Então ouvi outra voz chamando do céu: saiam dela, meu povo. Não tomem parte nos seus pecados, senão vocês serão castigados juntamente com ela. Porque os pecados da Babilônia se amontoaram até o céu, e Deus está pronto para julgá-la pelos seus crimes. Façam com ela como tem ela feito com vocês. E mais, deem o dobro do castigo por todas as suas más obras. Ela preparou muitas taças de desgraça para os outros. Deem-lhe 2 vezes tanto. Ela tem vivido no luxo e no prazer. Agora deem-lhe igual quantidade de tormentos e tristeza. Ela se vangloria, dizendo: eu sou rainha no meu trono. Não sou uma viúva desamparada, nunca provarei o pranto. Portanto, as tristezas da morte, do pranto e da fome a alcançarão num único dia, e ela será completamente devorada pelo fogo, porque o Senhor Deus que a julga é poderoso. E os reis da terra que participaram dos atos imorais dela e desfrutaram seus favores chorarão e lamentarão por ela quando virem a fumaça subindo dos restos carbonizados. Eles ficarão à distância, tremendo de medo e clamando: ai da Babilônia, aquela grande cidade! Em apenas 1 hora a sua condenação caiu sobre ela. Os comerciantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque não restou ninguém para comprar as suas mercadorias. Ninguém compra o seu ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, sedas de púrpura, escarlata, toda espécie de madeira perfumada e artigos de marfim, muitas esculturas de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela, perfumes e incenso, unguento e bálsamo, vinho, azeite de oliva e farinha fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos e carruagens e escravos, e até almas humanas. Todas as coisas extravagantes de que você gostava tanto já se acabaram. Choravam eles. Todo o luxo elegante e o esplendor que você apreciava nunca mais será seu outra vez. Foram-se para sempre. E assim os comerciantes que se tinham tornado ricos vendendo essas coisas a ela ficaram à distância, com medo do tormento dela, lamentando e chorando. Ai daquela grande cidade tão bonita, como uma mulher vestida de púrpura mais fina e de linho vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, toda a riqueza da cidade se foi.
E todos os capitães de navios e dos barcos mercantes e as tripulações que ganham a vida no mar ficarão à distância, chorando enquanto contemplam a fumaça subir, dizendo: onde no mundo inteiro existe outra cidade como esta? E na sua tristeza, eles lançarão pó na cabeça, e lamentando-se dirão: ai, ai daquela grande cidade! Graças à sua riqueza, todos os que tinham navios prosperaram. E agora, em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Mas vocês, ó céus, alegrem-se com a condenação dela. E vocês, ó filhos de Deus, e profetas e apóstolos, celebrem, porque finalmente Deus a julgou e condenou pelo que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra de forma semelhante a uma pedra de moinho, jogou-a no mar e disse: Babilônia, aquela grande cidade, será atirada fora, como eu atirei esta pedra, e desaparecerá para sempre. Nunca mais haverá ali o som da música, não haverá mais os tocadores de harpas, de flautas, nem de trombetas. Nenhum artifício de qualquer profissão existirá lá novamente, e nunca mais se ouvirá o barulho das pedras de moinho. Escuras, bem escuras serão as noites dela. Nem uma única lamparina se verá outra vez. Nunca mais se ouvirão as vozes alegres dos noivos e das noivas. Seus negociantes eram conhecidos ao redor do mundo, e ela enganava todas as nações com as suas feitiçarias. E ela foi também responsável pelo sangue de todos os profetas e santos mortos como mártires na terra. Depois disto, eu ouvi a voz de uma enorme multidão nos céus, que exclamava: Aleluia! A salvação vem do nosso Deus. A honra e a autoridade pertencem somente ao nosso Deus, porque as suas sentenças são justas e verdadeiras. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com o pecado dela e vingou o assassinato dos seus servos. As vozes da multidão soavam cada vez mais forte. Aleluia! A fumaça do incêndio dela sobe para todo sempre. Então os 24 anciões e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e clamaram: Amém! Aleluia! E do trono veio uma voz que clamava: Louvem ao nosso Deus todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto grandes como pequenos. Nisso ouvi outra voz que soava como o clamor de uma enorme multidão, como as ondas de muitas águas, ou como fortes trovões. Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e vamos dar glória a Ele, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Ela tem permissão para usar o linho mais puro, mais branco e mais fino. O linho fino representa as obras justas praticadas pelo povo de Deus. E o anjo disse para mim: Escreva: Felizes aqueles que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés dele para adorá-lo, porém ele disse: Não faça isto, pois eu sou servo de Deus como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis, os quais testificam de Jesus. Adore a Deus. O propósito central da profecia é dar testemunho de Jesus. E nisso eu vi os céus abertos e um cavalo branco diante de mim, e aquele que estava montado no cavalo chamava-se Fiel
e verdadeiro. Ele é aquele que julga e guerreia com justiça. Os olhos dele eram como labaredas de fogo, e na sua cabeça havia muitas coroas. Na testa dele estava escrito um nome, e só ele sabia o seu significado. Estava vestido com roupas mergulhadas em sangue, e o título dele era Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, branco e limpo, seguiam-no montados em cavalos brancos. Da sua boca saía uma afiada espada para derrubar as nações. Ele as governou com uma vara de ferro e pisou o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto e na coxa dele estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo de pé na claridade do sol, bradando em voz alta às aves: venham, juntem-se para a ceia do grande Deus. Venham comer a carne de reis, de grandes generais e de soldados, de cavalos e cavaleiros de toda a humanidade, tanto os grandes como os pequenos, tanto os escravos como os livres. Depois eu vi a besta, reunindo os governos da terra e os exércitos deles para lutarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. E a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que podia fazer poderosos milagres em nome dela. Milagres que enganavam a todos os que tinham aceitado o sinal da besta e adoravam a estátua dela. Ambos, a besta e o seu falso profeta, foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. E todo o exército deles foi morto com a afiada espada que saía da boca do que montava o cavalo branco, e todas as aves do céu se fartaram com a carne deles. Acho que para hoje tá bom, né? Tem um contexto muito importante, né? Que é ilustrado pela união dos irmãos, dos filhos de Deus, que não abandonaram e continuaram crendo e continuaram trabalhando. E depois de tudo aquilo que foi descrito antes, né, nos outros capítulos, no final deste 19, foram em vão toda a união, né, dos malignos, vamos dizer assim, né, e todos os que se uniram a eles não conseguiram. Não conseguirão, né? Não conseguirão, aqui pela história, no caso, né, descrita, já está fadada ao fracasso. E aí cai aquilo que eu sempre falo e ressalto. Pai maior, nosso Deus, Deus de todos, Ele é um grande Pai, articulador, Ele é tudo. Ele criou tudo. E como toda criação vinda do Pai, Ele quer que a criação dê certo. E Ele fica triste quando Ele perde uma criação, mesmo sabendo que Ele vai ganhar a guerra. Então, Ele dá, e esse tempo dado já foi dado há muito tempo. Existe, como muitos dizem, os estudiosos e muito mais sábios que nós aqui, que estamos aprendendo junto na leitura e recebendo
alguma clareza do Pai, cada vez que a gente se aprofunda mais, essa data já existe, já tem uma data, né? Assim como ele mesmo disse, descrito aqui recentemente, eu vou chegar como um ladrão. Ou seja, inesperadamente, independente daquilo que vocês estiverem fazendo, de manhã, de tarde, de noite, tanto faz, numa madrugada, eu vou chegar. Sem aviso. Porque o único que sabe exatamente essa data é o Pai. Então, o importante para nós não é só nos entregar, é acreditar. Oi, Marilda. Acreditar na palavra, viver a palavra e colocar para fora, né? Explicar, dividir esses estudos com todos, é só um pequeno passo. É só dizer, creiam e não percam tempo, porque os sinais estão cada vez mais fortes, os acontecimentos na Terra toda, apesar de toda a mídia fazer uma enorme força de não comunicar nada do que está acontecendo na Terra. E olha que são acontecimentos que, se fosse há uns 20 anos atrás, ficariam passando na televisão uma semana direto em todos os telejornais. Mas infelizmente, agora, e a gente sabe o porquê, né? Porque tudo isso faz parte de um grupo com um ideal. E esse ideal, para quem é manipulado, é poder e dinheiro. Infelizmente, para o manipulador, os manipulados não servem para nada, eles são só massa de manobra. Nós, que temos o Pai aqui no coração, sabemos que tudo o que está aqui na Terra é ilusão. Então tudo isso que eles brigam tanto não vale de nada, apesar do corpo ter as suas necessidades. Sim, nós precisamos comer para alimentar o corpo, que esse corpo é o templo do Espírito de Deus, que Deus nos deu. Então, é um templo temporário que nós temos que cuidar e tem as suas necessidades. O homem criou algumas coisas que ele eventualmente precisa, né? Tem que ter uma casa para morar, tem que ter alguns móveis, tem que ter algumas coisas. Quanto mais você trabalha, mais você quer. Mas você precisa olhar e dizer, há necessidade disto? Tudo? Ou o básico do básico já serve? Porque... Ou para ter tudo isso que eu fico sonhando, porque eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho, vai me roubar mais tempo com Deus. Sim, tudo é dispersão, né? Tirar do foco, o foco principal. Porque se você trabalha para o básico, se alimenta com o necessário, tem o básico, você não precisa ir atrás das coisas que os outros têm só para dizer eu também posso. Porque o que o Pai diz é, tudo é meu. Se você vem a mim, tudo você terá desde que seja necessário para o seu aprendizado. Agora, quando você sai da linha, o outro lado te dá muita coisa, só que é superficial e, como tudo aqui na Terra, é temporário. Então você vai ter aquilo, mas o inimigo está te usando, né, com coisas da Terra que te vislumbram ter alguma coisa a mais, poder alguma coisa a mais, mas estar longe do Pai.
Por outro lado, quem prioriza Deus e a sua sabedoria acaba atraindo muitas coisas boas e ganha muitas coisas. Até antes da gente Assim ler o como Salomão. Apocalipse, a gente estava lendo 1 Reis e o quanto Salomão foi rico, né? Sendo que ele nunca pediu isso para Deus, ele só pediu sabedoria. Sabedoria, e não sabedoria para ele pediu: Pai, me dê sabedoria para administrar esse povo todo. Exato. Corretamente, com justiça e com bondade, né? Então, quando a gente segue a Cristo, não quer dizer que a gente faz voto de pobreza apenas. Não. Pai, tudo é seu. Então, me capacite para administrar da melhor forma possível, né? E que eu possa, que tudo isso não seja só para o meu benefício, mas acima de tudo que seja útil para a sua obra. Sim, né? Isso é importante. Em primeiro lugar. E aí, quando você coloca Deus em primeiro lugar, todo o resto lhe é ofertado. Sim. Né? E essa é a consciência que todos nós temos que ter. Nós podemos ter, sim, tudo desde que faça parte dos planos de Deus para a nossa vida e a gente se dedicar sabendo que nada do que nós temos é nosso. Tudo vai ser deixado. Mas o mais importante nós vamos ter depois, que é estar do lado do Pai. E não falta tanto assim. Essa é a melhor parte. O legal de estudar o livro de Apocalipse, para quem é cristão, é entender o quanto esse encontro está próximo, o quanto falta pouco para a gente viver o governo de Jesus e as promessas que ele tem de não ter mais pranto nem injustiça, né? A gente viver sob o seu reino. É maravilhoso só de imaginar, né? E aí quando a gente lê que, né, principalmente as passagens da vinda dele, ele sentado num cavalo branco, vindo, é o meu príncipe. São ilustrações, é lógico que muito que é escrito, né? O próprio pai diz, não tome como literal. Muitas coisas estão nas entrelinhas, mas basicamente é a representação daquilo que nós aqui na Terra, no nosso limite de entendimento, conseguimos vislumbrar como bondade, pureza, coisas boas, né? Paz. E isso é para todos. O Pai sempre coloca, são para todos os meus filhos de todos os cantos da terra, ou seja, todos os povos. Eu falo que isso é bom para os cristãos, mas porque quem ainda não crê se assusta. Meu Deus, mas vai ter tanto desastre, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Apocalipse não é bom, imagina. Mas a partir do momento que você se entrega e você crê, você sabe que você vai ser guardado. Uma coisa que tem que ser bem pensada, tá? Raciocinada nenhuma cobrança, entre aspas, né? Ou seja, quando você tem alguma atitude, boa ou má, existe uma consequência. Então, se acontece algo futuramente, você tem que olhar para trás, e nem sempre é a sua vida, mas a vida de todos os envolvidos em família, antecedentes, né? Pessoas antes da sua família, né? Que deixaram alguma coisa que precisa ser resgatada. Isso tudo está escrito.
né? Então, muitas vezes a gente olha e fala, por que Deus deixou acontecer isso? Oi, Júnior, a paz. Oi, Júnior. Então, quando... voltando ao raciocínio, quando acontece alguma coisa trágica, como exemplo de tantas coisas que estão acontecendo no mundo afora aí, né? Furacões, tsunami, terremotos, deslizamentos, então não preciso nem nomenclar as coisas, explosões, né? Várias por sinal, né? Muito estranho isso. Várias explosões, todas em locais ou empresas ou distribuidoras ou transportadoras de produtos químicos. E ninguém que defende a natureza e o clima está aí brigando. Quando teve um pequeno navio que, não vou nem dizer o que eu acho e o que eu sei, mas um pequeno navio na costa do Nordeste brasileiro derramou óleo propositalmente, tá? Porque tem provas. Todo mundo falou muito tempo e estragou muito a costa, tá? Agora, o que estão fazendo América e Europa, todo mundo, por quê? Tá na cartilha, tá no script. Cuidado com tudo que a gente está vendo, né? Então tem muita coisa, né, que está acontecendo no mundo afora que está sendo utilizado, está sendo deixado acontecer porque está escrito. Então muitas vezes não é que Deus faz ou age, não, ele permite porque está nas escrituras. E aí o inimigo usa esse artifício de liberação temporária para machucar o Pai, fazendo com que ele perca alguns daqueles que o seguem. E também é temporário, porque mesmo aqueles que perdem esse corpo e não deixaram de seguir e acreditar e não abandonaram a fé que tem em Deus, estão salvos, mesmo não estando aqui. Né? Então, isso também é uma ilusão para o outro lado. Então, creiam. Essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar hoje, né? Nesse sábado, que a gente possa ter uma noite iluminada, tranquila, e não deixem de estudar, não deixem de orar e não deixem de acreditar. Jesus está aí com a gente. Amém. Tá? Amém. A paz para todos.